Boa noite, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do PodTardes, um podcast organizado pelos alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPR Campus Colombo, que tem como a finalidade trazer entrevistados aqui que são do universo da tecnologia, são do universo do desenvolvimento de software, de dados, da educação em tecnologia, para bater um papo conosco, para ter uma conversa a respeito desse mundo e enriquecer a formação dos alunos aqui do Campus Colombo, a nossa formação, enfim, do público que está aí nos ouvindo do outro lado. Nós estamos hoje com um convidado muito especial para todos nós, que é o professor Moisés de Oliveira, o professor Moisés que hoje coordena o time de engenharia de dados do Grupo Volvo no Brasil, é formado em ciência da computação pela Uniandrade, tem mestrado em desenvolvimento tecnológico pela Lactec e possui MBA em Business Intelligence e Business Analytics. É assim que fala, professor? É exatamente assim. Pela Universidade Positivo. Ao longo da sua carreira, o professor Moisés atuou como analista de sistema, administrador de servidores, líder e engenheiro de dados, além de ter exercido a função que certamente foi a mais gloriosa de todas elas, que foi ter sido o nosso professor aqui no IFPR Campus Colombo, né? Além do professor estar aqui comigo, a Glauciane, a nossa colega que irá participar da entrevista também, e o Leonardo, que pode tocar aí a sua parte. Fique à vontade. Eu sou o Leonardo, como já posso aproveitar o gancho aqui. Primeiramente, queria só dizer que é um prazer estar aqui hoje podendo fazer esse podcast contigo. Mas, para começar, a primeira pergunta, eu queria te perguntar o que te motivou a entrar na área e quem era Moisés antes de ter começado tudo isso no mundo da computação? Legal, vamos lá. Gente, primeiro agradecer. Obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Achei super legal esse projeto, parabéns a todo mundo que está envolvido, né? Eu acho que vai ser um projeto que vai trazer muitos insights, muitos ganhos para vocês aí, como de conhecimento, né? Olha, amigo, não sei, Léo, se teve assim um momento em que eu falei, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou para TI. Na verdade, o que aconteceu acho que foi muito natural. Faz muito tempo, mas eu acho que eu tinha uns 14 anos mais ou menos e provavelmente eu estava em casa jogando videogame e meu pai me falou assim, rapaz, você tem que fazer alguma coisa. E eu fui fazer um curso que naquela época a gente chamava de curso de informática. Não tinha, né, um nome definido, hoje tem nome para tudo, específico para tudo, né? E naquela época a gente aprendia o que hoje a gente conhece como um pacote Word, o pacote Office, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, né? Naquela época eram 3 ferramentas. Era uma ferramenta de planilha de cálculo da Microsoft, chamava SuperCalc 123 ou 123, banco de dados, que era o DBase, e o editor de texto, que era o WordStar. Então foi como eu comecei. Comecei a fazer isso, gostei muito e comecei a... Naquela época não era estágio, mas trabalhava mesmo, né? Trabalhar para pagar um cursinho no mesmo lugar à noite de programação, né? Naquela época era uma linguagem chamada Clipper. E aí foi que tudo começou. Eu acho que eu nunca fiz outra coisa. Só fiz isso. Professor, a sua posição atual na Volvo hoje você trabalha na parte de engenharia, de dados, tudo. Eu queria entender, assim, quando teve o boom, assim, quando perceberam que dados era o novo petróleo, assim, eu queria entender se você já atuava nessa área, se você fez essa transição, tipo, de ser aquele cara do TI que entregava os relatórios para hoje ser o cara do TI que coordena e também trabalha com o time de inteligência de negócios, assim. Uhum. Acho que as coisas aconteceram de uma forma tão natural que é difícil a gente achar uma barreira que separou uma coisa da outra. Mas eu comecei, na verdade, muito mais na área de suporte, de infra, né? E depois, hoje, é muito mais segmentado, tem muito mais papéis diferentes, né? Naquela época, era o cara do TI, que fazia um pouco de tudo. Então, a gente programava um pouco, a gente mexia um pouco com aquilo, a gente consertava, a gente formatava, a gente, né, tentava fazer um pouco de tudo. Era o Severino. Era o Severino do TI. Na Coab, por exemplo, eu ficava trocando as fitas de backup
e eu também era programador lá, e desenvolvia uns sisteminhas internos lá da Coab. Nessa transição para dados, foi quando acho que as coisas começaram a acontecer na minha vida relacionada a dados já no Grupo Volvo. Porque antes do Grupo Volvo eu passei pela T-Systems, que é uma companhia multinacional que presta serviço para a Volkswagen, então ficar na fábrica da Volkswagen aqui, né, mas era muito mais servidores, infra, e depois disso eu fui para a ExxonMobil, né, a Esso, né, de petróleo, e onde era servidores. Saindo da ExxonMobil eu fui para a Volvo, e na Volvo eu fui para uma posição que era analista de BI. Então não se falava em engenharia de dados, em ciência de dados, analista de dados, né? Então hoje tem várias funções, arquiteto de dados, né, dentro da área de dados. Naquela época tinha um analista de BI. Isso foi mais ou menos o quê? 2014? 2011. Mais ou menos, 2011, 2012. Né? Então eu entrei para essa função de analista de BI, né, que eu tenho a impressão que a gente sabia direito qual que era o objetivo. Então a gente acabava que, precisamos atualizar algumas ferramentas que fornecem relatórios, né? Ok, vamos atualizar. Precisamos mexer em alguns relatórios, ok, vamos mexer. Precisamos mexer no banco, ok, vamos mexer. Então a gente não tinha hoje o papel do back-end, do front-end, né? Então a gente era meio que fazia tudo, mas era ali uma função já com esse nome de Business Intelligence. Como que você pode, explicar, assim, de forma simples o que é o Business Intelligence, a inteligência de negócios, assim, para uma empresa? Hoje é muito mais claro esse termo, né? Como eu disse, naquela época nem a gente sabia direito o que a gente precisava fazer para ser Business Intelligence, né? A gente achava muito mais bonito do que sabia exatamente o que era, né? Mas hoje é muito mais simples. Hoje a gente apoiar o negócio, né? O business, né? É o nosso negócio, a tomar decisões mais inteligentes. Né? Muito essa inteligência do negócio é mais voltada a decisões mesmo, né? Então, como é que se tomava a decisão antes da geração de dados? Experiência, né? Feeling, intuição. O cara vende, vamos falar aqui do Grupo Volvo, o cara vende caminhão há 35 anos. Ele vai falar assim, cara, nessa região a gente vai conseguir vender esse tipo de caminhão. Como é que ele sabe disso? Ele sabe. Há 35 anos. Experiência. Como é que a gente sabe hoje? Né? Analisando os dados do passado. Né? Então, isso é Business Intelligence. Né? Esse contexto todo. Né? E aí, dentro desse contexto, o que faz o engenheiro de dados? Num cenário ideal, né? Hoje acontece em algumas empresas, né? Você tem um papel extremamente definido. Então, se a gente pegar realmente o que se espera do engenheiro de dados, né? É muito mais o que a gente chama de back-end, né? Então tem, né, explicar um pouquinho para o público, né, que o back-end, né, e o front-end são coisas ligeiramente diferentes, né? O back-end é a preparação dos dados, né? Onde está esse dado, como é que eu extraio de lá, como é que eu coloco valor nesses dados e disponibilizo esse dado. Esse é o back. O front ok, eu tenho esses dados aqui, como é que eu mostro isso de uma forma que o meu negócio fala assim, caramba, é isso aqui, né? Agora eu consigo ter alguns insights do que eu posso fazer com essas informações. A gente transformou aquele dado em informação. Eu queria entender, porque quando a gente fala assim de dados, números, beleza, a gente pensa, sei lá, muito facilmente no mercado financeiro, a gente pensa numa loja que está vendendo produtos, está querendo entender qual que é o perfil para quem que se vende, mas assim, como é que os dados dialogam com máquinas, com caminhões dentro da Volvo? Como é que o time de dados na Volvo, numa empresa como a Volvo, apoia, por exemplo, o processo de produção de caminhões? Uhum. Como é que isso acontece? Como é que você dá essa mágica? Conte para nós, na medida, claro, do que Você pode contar? Você pode contar? Pois respeitando os segredos industriais, assim, né? Qual que é a grande questão, né? Quando a gente fala Volvo, a gente pensa o quê? Caminhões, né? Só que aqui em Curitiba, nós temos serviço financeiro, tem um banco da Volvo. Então, sim, também né? Legal. Banco, né? Temos equipamentos de construção, marítimos, ônibus,
né, e outras áreas de negócio dentro só dessa planta aqui de Curitiba. Então a Volvo tem outros segmentos, né? Mas vamos tentar pensar, né, no produto, né, core da companhia, que é o caminhão, né? Então, como é que isso apoia, como é que os dados apoiam a companhia quando a gente fala de caminhões, né? O mais simples possível é o processo produtivo, né? Obviamente, né, que existem lá algumas decisões tomadas baseadas em dados, quando a gente está falando da produção, no sentido de disponibilidade de peças, né? No sentido de disponibilidade de estoque, né? Quanto que eu devo comprar, quanto que eu tenho que ter de estoque. Então, tomam-se decisões baseadas nisso. Existe uma inteligência lá no armazém, né, da Volvo que armazena peças, né? Para se descobrir, vou ter falta de peça depois de um determinado tempo, nesse ritmo que eu estou, não vou ter. Parece básico quando a gente fala assim, mas isso é tão fácil, mas quando você expande isso para um tamanho uma que escala industrial, né? Como é a Volvo, né? Então, se a gente pensar na Volvo global, então, é uma companhia de 105 mil funcionários, mais ou menos, Uau. globalmente falando. Então, é muita coisa. É uma companhia que tem, eu não sei quantos já foram eliminados, mas a última conta foi 3.500 sistemas diferentes, globalmente falando. É dado que não acaba mais. Quer dizer, você poderia ter uma cidade inteira só com os funcionários da Volvo, tranquilamente. Facilmente. Só que em Curitiba tem mais de 4 mil, né? Então, apoia de diversas maneiras, né? Desde ali de tentar prever, né, a produção, né, falta de peça, sobra de peça, para otimizar isso, né? Porque qualquer arruela fora do lugar é perda de tempo num processo dessa magnitude, né? Assim como o nosso processo de venda, pós-venda, garantia, né? E sem falar do que hoje é assim a menina dos olhos, que os serviços que a Volvo oferece, né? Então a Volvo tem uma ambição, e isso não é segredo, de ser uma empresa 50% produtos e 50% serviços. Então a gente está falando de uma companhia que fabrica caminhão. Como é que ela vai ser 50% de serviço, né? Quando você comercializa um caminhão, dentro desse caminhão tem um monte de serviços. Controle de frota, sistemas que auxiliam o motorista em tomada de decisões com melhor trajeto do caminhão, direção econômica e tantos outros serviços que tem embutido através de tecnologia no caminhão. E como é que mede isso? Através de telemetria, captação de dados. Aí sim tem uma mágica gigantesca, né? Porque é um volume de dados, uma massa de dados enorme, né? De se falar assim, poxa vida, aí precisa de uma inteligência aplicada para dizer, caramba, se da próxima vez esse cara com essa carga, né, fizer determinado trajeto, existe uma economia de 1% de combustível, que num caminhão é uma coisa muito grande. E tem uma outra coisa muito legal, sabe, que é a predição. A predição baseado no comportamento de de uma determinada peça, combinado com o comportamento de outra, nós podemos dizer com um grau de certeza bem elevado que esse caminhão pode falhar daqui a tantos quilômetros ou daqui a tanto tempo. O motorista recebe um alerta dizendo, nós recomendamos fortemente que você vá na concessionária mais próxima, que é em tal lugar, tal dia. Fazer uma manutenção. O nosso Machine Learning. Perfeito. Né? Exatamente. O nosso corpo de suporte está esperando para você fazer, que é bem possível que essa peça dê problema. Que legal. Então isso, um caminhão parado, gente, é um prejuízo muito grande, né? Existem frotistas aí que têm 1.200, 2.000 caminhões. Então, pensa nisso, né? Uma única frota de uma única companhia com 2.000 caminhões. Então tem que ter um controle muito bem estruturado, né? Porque se esse cara economizar 1, 2, 3% de tempo parado, de combustível, de peça, de quebra por caminhão, é um volume de dinheiro muito grande. É um dinheiro que ele não está gastando e, consequentemente, está agregando para ele, né? Então, esses serviços, né, são esses serviços que a gente está falando, tecnologia. E como analista de dados, como analista de BI lá na Volvo, né?
Mas antes o professor tinha trabalhado como o professor falou, na parte de infraestrutura e tudo mais, né? Uhum. Esse passo assim de migrar para a área de dados, ele foi um passo deliberado no sentido de esse universo que está aparecendo aqui me parece interessante, gosto de estatística, gosto de dados, ou foi uma coisa assim que uma oportunidade que apareceu e você se viu nela e falou, opa, gostei. Eu acho que foi muito mais acontecendo naturalmente, né? Nessa época, 2011, o TI da companhia era muito menor do que é hoje, né? Então a gente transitava em algumas funções, né? E as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo, e eu falei, pô, isso aqui é interessante, e eu fui me aperfeiçoando, né? Conforme as coisas foram surgindo, né? Aprendendo novas ferramentas ao longo desse tempo. Aprendi e me capacitei, me certifiquei em várias ferramentas diferentes, né? Mas não foi um passo que eu falei assim, puxa, eu quero fazer isso, né? É engraçado porque hoje eu vejo esse movimento, né? Hoje muitas pessoas me procuram, né? Estagiários, o pessoal que está começando a carreira fala assim, puxa, como é que eu faço para... eu acho isso aqui sensacional, como é que eu faço para me transformar, para mudar para essa área? Então existe essa transição hoje muito mais pensada, deliberada, comigo pelo menos, né? Ela aconteceu de uma forma natural, elas foram surgindo. Você pode fazer isso aqui? Posso, que precisa aprender isso aqui. Eu lembro que eu fui em São Paulo fazer treinamento, eu fui até fazer um treinamento para assumir um projeto no Rio Grande do Sul, né? Como que era o nome da internet? Não vou me lembrar agora, mas enfim. Então iam surgindo, né? O que está usando? Está usando essa ferramenta, você sabe? Não sei, vamos aprender? Vamos. Então a gente ia se encaixando, né? Uhum. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? A transição para a área de dados, o professor tem um desafio que foi assim, aquele desafio que você olhou e falou assim, poxa, isso aqui talvez dê ruim para mim, assim, talvez não seja o caso. Chegou a ter algum ou foi tudo sendo tratado assim na medida do que foi aparecendo e resolvido? Olha, eu não me lembro de nada assim que falasse assim, caramba, e agora? Né, eu corro ou fico, né? Existiram muitos desafios, né? Essa área de BI, tinha um colega, né, que hoje já saiu da companhia, que chama Gabriel Chão. Ele mora nos Estados Unidos hoje, ele foi para a companhia, para os Estados Unidos morar nos Estados Unidos pela companhia, mas saiu da companhia agora recentemente, tem um ano, eu acho. E 3 meses depois eu entrei, então éramos nós dois. Então, claro, ocorreram muitos desafios. A minha primeira viagem para a Europa, vamos dizer assim, foi pela Volvo para poder assumir um projeto muito grande lá de migração de uma ferramenta, de versão de uma ferramenta de BI, né, que é o SAP Business Objects, né, então é uma ferramenta de reports bem grande, né, da SAP. E a gente foi lá fazer isso e eu falei, caramba, tô morrendo de medo, nunca fui para a Europa, é um projeto muito grande, né? Nosso conhecimento era bom, mas a gente não era assim os top da galáxia, né? Eu acho que esse foi o ponto assim, que mais me chamou a atenção, mas quando a gente chegou lá, era um projeto de 2 anos, a gente matou em 6 meses. Caramba! Então a gente falou assim, a gente se tem aquele complexo de vira-lata, né? Depois disso a gente passou a confiar muito mais no nosso trabalho. O candidato que vai ingressar na área, ele precisa ter a ansiedade de dominar assim, todas as tecnologias que estão aparecendo numa vaga, ou é interessante que ele tenha um conhecimento mais verticalizado numa, assim, para se dizer especialista nela, enfim? Bom, vamos lá. No meu caso específico, tá? Eu sou gestor de um time, né? Nós temos nesse time de engenheiros de dados aproximadamente 52 pessoas, tá? Aqui em Curitiba. Como que a gente funciona? A gente entrega soluções para áreas de negócio diferentes aqui em Curitiba, a gente entrega soluções para áreas de negócio diferentes nos Estados Unidos, a gente entrega soluções para áreas de negócio diferentes na Europa. Tá? Áreas de negócio venda, pós-venda, garantia, né? Ônibus, caminhões, em todas essas diferentes, às vezes até Penta, a Volvo Penta, que é o braço marítimo, né? VCE, que é o equipamento de construção. Então, diversas áreas da empresa. Então, o que pode acontecer? Temos uma demanda
numa equipe que está entregando soluções para uma área que está lá nos Estados Unidos. Puxa vida, o que esse pessoal... Porque tem momentos de maturidade diferentes dentro da companhia, né? Tem pessoal que já está 100% trabalhando com nuvem. Tem um pessoal que ainda tem muita solução on-prem, que é aquela solução que está em servidores, né? Locais, banco de dados em servidores tradicionais, né? E ainda está usando esse tipo de solução, e tudo bem, é aquele momento, né? Não tem problema nenhum. E se a gente vai olhar para uma equipe que está num momento que está usando um servidor SQL Server, o que eu preciso? Alguém que, né, saiba SQL Server, né? É importante que essa pessoa saiba nuvem? É importante. Mas para aquela solução, naquele momento, para aquela posição que está aberta, é muito melhor eu pegar uma pessoa que seja muito boa em SQL Server, naquelas ferramentas que aquele time está trabalhando, do que uma pessoa que seja muito boa em nuvem, que é a tecnologia mais atual, e não conheça muito disso. Né? Eu preciso primeiro resolver esse problema aqui. E lá no futuro, quando isso aqui migrar para a nuvem, o que a gente vai fazer? Até lá, essa pessoa vai se capacitando, não tem problema nenhum. Né? A gente tem toda uma trajetória até lá. É claro que o melhor cenário é a pessoa que sabe tudo. Né? Mas, primeiro, essa pessoa tem um valor. Né? Segundo, nem sempre ela está disponível. Né? Então, pode acontecer cenários diferentes. Né? Então, tem alguns momentos que a gente vai falar assim, precisamos de uma pessoa que é muito boa na nuvem Microsoft, Azure, né? Que ela saiba programar em Python, porque a gente escolheu Python como uma linguagem, né, mestre lá para a gente poder fazer essas extrações, fazer essas transformações, né, usando a ferramenta que chama Databricks. Então, seria legal se a pessoa soubesse mexer nessa ferramenta que chama Databricks, que está dentro da nuvem Microsoft. Então, para essa situação, a gente vai lá e, né, faz esses requisitos, né? E para algumas situações a gente tem outros requisitos, porque a pluralidade de entrega é muito grande e os momentos de cada equipe também é muito grande. Então a gente faz essa troca dentro da nossa própria equipe. Mensalmente a gente tem uma reunião que a gente coloca essas 50 pessoas juntas, né? E a gente estimula que cada um, né, de tempos em tempos, compartilhe o seu conhecimento. Uma pessoa vai lá, né, faz uma apresentação e fala assim, puxa, no nosso time nós estamos fazendo isso daqui. Né? Nós descobrimos que a gente pode fazer uma configuração assim no Databricks, nós vamos economizar cluster, nós vamos economizar um monte de coisa, e o pessoal fala assim, caramba, eu nem sei o que é isso daí que vocês caras estão fazendo. Dentro do mesmo time. Mas já está se inteirando ali para se um dia fizer essa trabalhar no outro time e ajudar, a pessoa já não tá, tipo... completamente alheio ao que está acontecendo. Exatamente. Esse foi o racional por trás da construção do que a gente hoje chama de chapter, de capítulo, né? O chapter de engenheiros de dados. É uma comunidade, vamos usar outro nome aqui, né? Onde essas pessoas, por mais que elas estejam entregando para áreas completamente diferentes, né? E a gente sabe que tem coisas que uma pessoa está fazendo que não tem completamente nenhuma ligação com o que a outra pessoa está fazendo na mesma equipe, né, digo assim, dentro desse capítulo, né, mas que elas podem aprender uma com a outra. Então, quando elas estão juntas, né, a gente consegue fazer essa troca de experiências. Né? Professor, uma pessoa que gosta dessa área, assim, estudante, por exemplo, do ensino médio, posso dizer ensino médio, vestibulando, uma pessoa que está começando, assim, qual que é o feijão com arroz, assim, para ela, que ela tem que saber para ela não chegar, até antes da graduação, curso livre, assim, que ela possa fazer para... Se ela tem esse desejo de atuar com dados, atuar na parte até de BI também. Sabe o que eu acho que uma coisa que ajuda muito para quem vai começar mesmo é os fundamentos. Né? A modelagem, né? Banco de dados, né? O fundamento mesmo. Né? Aquele que a gente aprende na faculdade, né? Do que a ferramenta. Né? O cara é muito bom em Python. Amanhã eu não sei se vai mais ser Python. Mas se o cara é muito bom em lógica, não importa qual vai ser a ferramenta que vai ter amanhã. Então ele tem a lógica, ele vai conseguir muito mais rápido, com muito mais facilidade, migrar para aquela nova ferramenta. Né? Sistema gerenciador de banco de dados, o que já passou pela nossa mão foram vários, né? Mas a gente conhece o fundamento, a modelagem, né, do dado. A gente tem essa fundação, pode ser MySQL, pode ser SQL Server, pode ser Oracle, pode ser qualquer sistema gerenciador de banco de dados que a gente vai se adaptar. Então, acho que
uma das coisas mais importantes, e isso acaba sendo ofuscado pela pressa de aprender, pela pressa de falar, eu sei Python, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei, não sei, fazer um monte de carimbinha no currículo, é o fundamento. Professor, uma curiosidade minha, que eu escutei uma história aí que você foi indicado, ficou sabendo de trabalhar aqui no IFPR através de um professor, né, que é o meu orientador no meu TCC. E daí ele comentou que ele falou para conhecer você e indicou você trabalhar aqui no Instituto Federal do Paraná para dar aula pra gente. Uhum. Quero saber como que foi para você entrar no instituto, como é que foi lecionar, assim, para alunos de graduação, né? Você já mencionou que antes você trabalhou quando era mais jovem, né? Mas depois, assim, com essa expertise de agora, como é que foi o IFPR em si e também os outros alunos que você tem fora daqui do IF? Legal. Sempre foi uma paixão ensinar, né? Eu comecei ensinando, né? Quando eu fiz o meu cursinho, daí por algum motivo eu me conectei com a tecnologia, na época a informática, me tornei professor do cursinho da escola que eu fiz o cursinho, depois de outras, né? Passei por umas 3 diferentes, depois fui para uma maior, que era uma rede que ensinava inglês e informática também, e nessa rede tinha turmas de terceira idade, foi uma das primeiras que instituiu turma de terceira idade e turma de criança. Então eu falei assim, cara, isso aqui é muito legal, eu gostava muito de fazer isso e era a minha profissão, eu ganhava vida fazendo isso naquela época lá em Paranaguá. E depois eu fui para uma escola comum, escola que tinha primeiro e segundo grau, né, e onde ela tinha na época era... matérias, como que se fala? Adicional, me fugiu o nome agora. Não era bem optativa, né? Mas era uma grade extra, tipo assim, né? Uma escola particular, né? Ok, nós temos o que o MEC manda, nós temos, né, todas as nossas disciplinas aqui e temos informática dentro da nossa... Aquilo naquela época, gente, era algo assim surreal, era a única escola que tinha isso em Paranaguá. E eu passei alguns anos lá, né, como professor de informática, e lá a gente ensinava lógica, uma das primeiras, né, que a gente eu pude influenciar, falar assim, gente, lógica é importante, né, vamos ensinar lógica, mas eles não quero mexer no computador, eu sei, mas vamos ensinar lógica, né, daí tinha algumas programações da época também, então começou aí, né. Então, e o seu público era adolescente, criança? Tinha de tudo. Obviamente, para as crianças, na época, tinha um software específico, né, que elas ficavam pintando e tal. E naquela época, a intenção era cores, movimento, que já tinha uma mouse, né, nessa época, né. Mas para familiarizar mesmo. Era mais familiarizar, tirar, porque as pessoas não tinham tanto acesso a equipamento em casa, né. Então, aquele era o contato que elas tinham, né. Então, para as crianças eram isso, e para o segundo grau, né, a gente ensinava as planilhas de cálculo, né, ensinava alguma programação, alguma coisa assim, como extracurricular, agora me lembrei a palavra. Então, isso, carreguei comigo essa paixão sempre, né, mas vim para Curitiba, a vida me levou por outros caminhos, né, e foi para aquelas todas as oportunidades que a gente já conversou aqui, né, e depois eu estava na academia, né, onde eu conheci o professor Márcio, né, e a gente fez amizade, né, de academia e tal, conversava, o que você faz? Eu faço isso, eu mexo com isso, trabalho em tal lugar, né, já trabalhava na Volvo nessa ocasião. Ele falou, eu falei, cara, eu adoro dar aula. Eu falei, não, de vez em quando lá, eu vou sair, eu vou fazer doutorado e vou precisar me ausentar. Provavelmente eles vão abrir um processo seletivo simplificado, que é um processo por um tempo determinado, né, para poder suprir esses professores que vão fazer doutorado. Daí eu falei, cara, me avisa quando surgir que eu vou fazer. Que legal. Ele me avisou, abri o processo. Falei, top. Fui lá, me inscrevi, né, dava certo, porque era 20 horas, né, não concorria com a minha atividade na Gol. Eu falei, puxa, que bacana. Eu consegui fazer o processo, né, consegui êxito, né, durante as fases do processo, o pessoal gostou de mim, e aí eu assumi essa posição aqui. Infelizmente por 2 anos, né, e aí em 2 anos eu tive assim, o que para mim foi um reconhecimento do meu trabalho, a oportunidade de orientar 3 TCCs, e fui paraninfo de 2 turmas. Então eu acho assim, puxa, acho que eu deixei alguma marca legal, né? Com certeza. Isso eu nunca vou esquecer importante. que não pode fazer um delete sem o Perfeito. Isso está gravado. Como você enxerga o futuro na área de dados, né?
etc. Tu trabalha hoje em dia como engenheiro de dados na Volvo, e como tu enxerga isso? Gente, é uma excelente pergunta. Eu acho que muita gente tem respostas variadas para isso, né? Mas ainda mais, na minha opinião, ainda mais estratégico, ainda mais integrado e conectado com o negócio, né? Com o que a gente chama de core, com a atividade principal da companhia, né? Então esse acho que é o grande, o futuro. Já está acontecendo isso, né? Só que vai acontecer cada vez mais, né? Usando cada vez mais o potencial tecnológico, né? Então, um tempo atrás a gente precisava ter relatórios, né? Agora a gente precisa ter relatórios que nos indiquem direções, né? Que sejam estratégicos. Agora a gente precisa ter informações que nos apoiem em decisões futuras, né? E nós temos, além disso, né, através dos dados, prever situações, né? Então, acho que esse é o caminho da predição, né, da tomada de decisão baseado em fatos que ainda não aconteceram. Eu acho que está mais conectado com o que eu vejo para o futuro dos dados, né? Então, hoje as companhias já têm uma massa de dados muito interessante para poder fazer isso, né? Para poder transformar isso em modelos preditivos que apoiem a companhia a falar assim, gente, eu acho que o que vai acontecer, os dados estão nos dizendo que o que vai acontecer nesse sentido, provavelmente é isso. Então nós precisamos tomar decisões que só iam pensar nisso daqui a 2, 3 anos, né, agora. Então, eu acho que o futuro do dado é isso, é estratégico, é na tomada de decisão, é integrado com o negócio. De maneira meio simplificada, mas assim como uma empresa a qual vê a Black Friday chegando e toma a decisão de aumentar ainda mais a produção, mas só que numa escala muito maior e que mais complexa também. E hoje, assim, eu acho que já acontece hoje, mas também, né, conectado com o futuro dos dados, vai acontecer ainda mais decisões em tempo real, né? Então, as decisões em tempo real, aproveitando isso que você falou, né, você lançar uma promoção e falar assim, gente, isso aqui não está colando, né, isso aqui não está funcionando, em tempo real, e conseguir mudar aquilo ali, sei lá, aumenta, baixa o preço, muda o produto, né? Então, hoje acontece o quê, né? A gente toma decisões em tempo real de, como é que fala? Quando você, sugestão, né? Por exemplo, você vai lá e pesquisa uma cama, vou comprar uma cama. Uhum. Caramba, né? Vai virar a tua preferência número 1 por um bom tempo nas ferramentas de busca, né? Uhum. Então, isso por si só já é um efeito, né, de decisão em tempo real. Opa, né? Então, vamos agora, essa pessoa tá voltada, vamos bombardear de informação. E aí essas decisões acontecem assim, olha aqui uma cama por R$1.000. Não quero. E daqui a pouco vem a mesma cama por 900. Precisamos tomar a decisão e fazer esse cara comprar, né? Então tudo isso é feito muito rápido, né? Não existe mais aquele tempo de falar assim, não, deixa ele pensar, não pensar, o cara já comprou, já foi, né? Então isso também, né, vai evoluir, né, para as tomadas de decisões estratégicas, né? Hoje esse tempo real acontece mais dentro do varejo, nas redes sociais, né? Eu não posso atestar com 100% de certeza, né, mas eu li em algum lugar que uma rede social dessas que a gente assiste vídeo, essas coisas, né? Ela toma uma decisão da sua preferência ou não por uma coisa em 3 segundos. 3 segundos. Que é o tempo que você demora olhando, se ficou mais que 3 segundos. Exatamente. Em 3 segundos, o algoritmo dessas redes sociais, ela consegue determinar a sua preferência por um estilo ou por outro estilo. E eles são assertivos. Como que você observa, quais são os erros assim que você diria que são comuns para quem está ingressando na área e que você diria, olha, não faça isso, não vá por esse caminho, porque aí vai dar errado? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que assim, um dos principais erros é a gente querer aprender tudo.
né? Então, não vou aprender Python para endpoint, eu vou aprender Power BI porque Power BI tem que aprender, vou aprender AWS porque é a nuvem da Amazon, vou aprender Google Cloud, vou aprender... Então, né? Então, acho que um principal erro quero aprender tudo ao mesmo tempo e não pensar nos fundamentos. Né? Então, precisa pensar nos fundamentos. Eu preciso ter essa fundação, preciso, né, ter ali sedimentado. Tudo bem, eu não lembro todas as regras, né, de modelagem de dados, e nem se espera que lembre. Né? Mas você tem esse fundamento e no momento que esse conhecimento for necessário, você vai trazer ele de alguma forma. Né? E você, sem perceber, você constrói esse raciocínio ao longo da tua vida, ao longo da tua carreira profissional, né? E aí, quando chegar a ferramenta A, B, C e D, né, a tua pegada é completamente diferente. Porque a gente sabe que a tecnologia vai mudar. Antes a gente ficava esperando ela mudar. Agora a gente não pode esperar mais porque ela vai te empurrando. Né? Então você vai sendo empurrado pela mudança da tecnologia. Então, acho que assim, o principal engano eu preciso saber tudo o mais rápido possível para eu ter mais estrelinhas no meu currículo do que o meu concorrente. Né? E de repente não. De repente as companhias não estão procurando todas aquelas estrelinhas, né? Mas eles estão procurando um conhecimento sólido nisso e naquilo. Né? E as pessoas acabam esquecendo muito da parte comportamental. Né? As empresas valorizam muito a parte comportamental. Trabalho em equipe, comunicação, né? Como essa pessoa se relaciona, né? A gente de tecnologia sempre teve muito essa questão de a pessoa de tecnologia é na deles, né? Não falam com gente. Não falam muito, né? Nem são gente, né? Então a gente tem muito isso. Está mudando, né? As pessoas de tecnologia agora são comunicativas, elas trabalham bem em equipe, né? Elas interagem uma com a outra, né? Porque as companhias não querem mais aquele bando de programador sentadinho, cada um na sua baia, né? No seu quadradinho, né? Cada um programando o seu código. Tem que ser colaborativo, não existe mais o programador, o analista sozinho. Então, acho que o perfil é bastante importante. Preciso investir na minha comunicação, preciso investir em como eu trabalho com as pessoas, como que eu interajo com a minha equipe. Isso é muito importante, na minha opinião. Tão importante quanto o tecnês. Tá? E eu vou dizer assim, Moisés, como gestor, eu tenho uma pessoa extremamente boa tecnicamente, mas não é muito boa comportamentalmente. Não que ela seja briguenta, não tô querendo dizer isso, né? Mas eu vejo, poxa, essa pessoa não vai se conectar muito bem com o time. E eu tenho uma outra pessoa que talvez não seja tão extremamente boa tecnicamente, ela é boa, né? Mas não é fora da curva, mas o comportamental dela é excelente. Fatalmente, eu vou optar por essa pessoa, porque a ferramenta, ela vai aprender. E para eu transformar uma pessoa que tem um comportamento que a gente não sabe exatamente o que trouxe, o que construiu essa pessoa, né, até aquele momento, para transformar isso, o esforço é muito grande e a gente tende a fracassar nesse sentido. Né? Então, e a ferramenta não. A ferramenta, ok, você quer aprender Python? Legal, vamos aqui, temos um treinamento, né, não sei o quê, é muito mais simples, né? Professor Moisés, muitíssimo obrigado por dispor do seu tempo, da sua boa vontade, do seu conhecimento para vir aqui conversar conosco. Foi uma conversa bastante enriquecedora. E é curioso a gente comparar assim, como que o conhecimento se constrói de uma forma diferente, né? Numa sala de aula, no quadro, né? O quadro negro lá, com a cara no computador, a gente codando e tudo mais. Mas se constrói também numa conversa, né? Que a gente vem aqui, troca uma ideia e vai mudando a forma como a gente enxerga determinadas áreas do mercado, a nossa própria atuação mesmo dentro da tecnologia, né? Acho que essa conversa cumpre esse papel. E a gente gostaria de deixar aqui com o professor um pequeno mimo, uma lembrança. Que bacana, obrigado. Pela tua disponibilidade aqui. Perceba que a gente tem uma identidade visual, um slogan aqui que foi bolado pelo pessoal que está ali atrás das câmeras, nos bastidores, e a gente fez eles fizeram, né, um pequeno troféuzinho, uma pequena lembrancinha para que o professor pudesse
levar mais uma recordação aqui muito carinhosa que sai do IFPR para o professor. Muito e obrigado. deixar também o meu agradecimento, eu acho que é de todos os alunos da nossa turma, né? Pelo tempo que o professor passou com a gente, ensinando, né? Eu lembro como se fosse hoje das aulas, assim, é muito gratificante ter você aqui de volta e a gente tá se formando, né? Fé em Deus. Agora, nossa formatura é em maio, o professor tá convidado. Obrigado, nossa, que legal, gente. Perfeito. Manda pra mim o convite, eu vou ter a maior satisfação de estar aqui com vocês. Será uma honra para nós, professor. Imagina, eu que vou me sentir honrado. E dito isso, então, eu acho que eu faço agora o encerramento, né? E esse foi o segundo... Como que é o arroba do IFPR mesmo, gente? @TadesIFPR. Tardes IFPR. Tudo junto. Esse foi o segundo episódio do Pod Tardes. Continue nos acompanhando no YouTube, na página do Instagram, cujo arroba é... @TadesIFPR. TadesIFPR, muito obrigado. Para que vocês fiquem atualizados a respeito das nossas atividades e dos próximos episódios que serão lançados logo mais. Então, muito obrigado ao professor Moisés, muito obrigado ao Léo, muito obrigado ao Lau e boa noite a todos e todas. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu.